professor Cláudio vai dividir tela aqui comigo, ao vivo no Poder Expresso, às 2h39. Cláudio Gonçalves chegando por aqui. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos os internautas. Qual a relação direta dessa postura, desse tarifaço, da reação da China, da reação seguinte, né? Vamos colocar assim, uma tréplica de Donald Trump. Qual é a reação direta disso com as bolsas de valores? Por que as bolsas de valores no mundo inteiro caem por causa disso? Bom, eu acho que, antes de responder a sua pergunta, vamos contextualizar o problema, porque não é um problema trivial, né? A gente está vivendo hoje, basicamente, o que eu chamo de uma ruptura, tá certo, com a ordem econômica mundial. O Donald Trump colocou isso na mesa quando ele, então, publicou o chamado Liberty Day, e essa ordem econômica mundial, que ela começou lá em 1944, no Acordo de Bretton Woods, que criou o Banco Mundial e o FMI, e mais à frente, em 1947, criou o GATT, que era o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, né? Então, aquele arcabouço criado lá nos anos 40, ele veio funcionando até agora, tá certo? E a gente começou a ver, mesmo no governo Trump primeiro, né, a primeira vez que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele já começou a ensaiar esse processo de ruptura com a ordem econômica global. Faz parte, porque a gente está vendo que outras potências estão emergindo, né? A gente está vendo aí os asiáticos puxados pela China emergindo, a gente viu a ruptura do Império Soviético, lá em 1991, depois vimos a China entrando na ordem econômica mundial, tá certo, lá em 1991, e aí, o que nós temos hoje? Nós temos um ambiente em que o Trump, ao fazer essa colocação de tarifas de forma unilateral, ele está claramente rompendo com a ordem econômica mundial, né? Ele está, então, mudando todo aquele arcabouço que foi criado lá nos anos 40, que tinha como objetivo a globalização, o livre comércio, a aproximação entre os países, tá certo? Isso tudo veio sendo costurado dos anos 40 para cá, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela era o árbitro entre os países para, então, definir tarifas de importação e exportação. Então, o que a gente está vendo é essa ruptura com essa ordem pré-estabelecida, né? E claro que, nesse contexto, isso vai trazer mais insegurança para o comércio global. A gente tem dados aí da Câmara de Comércio Estados Unidos e Europa, que está praticamente, a gente está vendo aí um cenário de que talvez 9,5 trilhões de comércio entre Estados Unidos e Europa, esse comércio vai enfrentar problemas, né, por conta desse tarifaço. Então, esse é o novo contexto. É uma quebra, uma ruptura com a ordem econômica estabelecida lá nos acordos de Bretton Woods. Por que exatamente as bolsas caem? Qual é essa dinâmica da bolsa? O que provoca uma queda nas bolsas, independentemente se o motivo, nesse caso, seja o tarifaço ou qualquer outro? O que é, de fato, Bom, as bolsas, a queda? As bolsas, elas refletem o que acontece na economia real, né? Então, se os países têm lá as suas empresas, as empresas produzem produtos na Coreia do Sul, no Japão, na China, na Europa, no Brasil, e esses produtos que são exportados para todos os países do mundo, especialmente os Estados Unidos, que é um dos maiores compradores de produtos do mundo, a partir do momento que eu tenho um tarifaço como esse, essas empresas vão ter dificuldade em colocar esses produtos nos mercados que ela colocava antes do tarifaço, tá certo? E aí, consequentemente, isso vai afetar o lucro das empresas, afetando o lucro, os acionistas e os investidores do mercado de capitais começam a rever suas posições, se vão continuar tendo ações da empresa A, B, C ou D, ou se é melhor vender, dado esse cenário de insegurança, que não se sabe ainda onde isso vai chegar, tá certo? O que a gente tem hoje é uma leitura do mercado, do pacote que foi lançado na semana passada, e o mercado está, então, tentando entender os impactos disso na economia real. E o resultado é isso. Investidores vendendo ações de empresas que, por exemplo, exportam para os Estados Unidos, né?
E o resultado disto é a queda nas bolsas. A gente fala de queda nas bolsas, vamos dividir tela aqui, eu e o professor aqui, por gentileza. Quando a gente fala de queda nas bolsas, então, pelo menos essas bolsas onde tem empresas que exportam para os Estados Unidos, que vão deixar de exportar, então deixam de ter os seus investimentos, os investidores nessas ações, eles deixam de investir. Essas empresas, na prática, elas estão encolhendo, é isso? Então, na verdade, o que está acontecendo é só uma posição de investidores. Estão lá, as empresas estão vendendo, estão revendo a sua estratégia de onde colocar os seus produtos, dado esse cenário de altas tarifas, né? E aí os investidores, eles estão reagindo a isto, porque o mercado de capitais, ele antevê o futuro, ele trabalha com o futuro. Então, se as empresas tiverem dificuldade de colocar os seus produtos no mercado americano por conta das altas taxas de importação, isso significa que elas vão ter que buscar outros mercados para colocar esses produtos. E aí os investidores já estão olhando das dificuldades que as empresas terão para colocar os produtos em outros mercados. E aí os investidores acabam tomando a decisão de vender a ação da empresa A, comprar da empresa B e assim por diante. Então realmente é um movimento que a gente está observando aí, basicamente é um movimento de manada. Não se sabe ao certo o que vai acontecer, tá certo? Então é um movimento, é um estresse do mercado, é o mercado respondendo ao tarifaço de forma bastante estressada, né? Porque não se sabe ainda o que vai ocorrer. É fato que pode acontecer uma recessão global, é fato. É fato também que o tarifaço vai aumentar a inflação americana. Tem estudos já detectando que pode haver aí um aumento de 2,5% na inflação americana por conta do tarifaço do Trump. Consequentemente, o aumento da inflação americana vai ter reflexos no Brasil, porque vai tornar o dólar mais caro, a gente vai viver mais tempo com o juro alto, porque o ambiente não vai ser um ambiente favorável para que o Banco Central reduza a taxa Selic. Começamos a falar de bolsas na Ásia, estamos falando de bolsa americana, e estamos falando agora de Brasil, porque os mercados estão todos interconectados, né? Nós estamos falando todo interconectado, porque o sistema é capitalista no mundo inteiro, tá certo? E isso é resultado, novamente, dos acordos de Bretton Woods, criados lá em 44, que buscavam justamente fazer esse processo de globalização acontecer, e ele aconteceu mais acentuadamente dos anos 80 para cá, e agora a gente está vendo um retrocesso. E esse retrocesso significa insegurança, significa mais inflação, certamente mais taxa de juros. E aí, eu acho que um ponto principal é que quando sai da mesa esse conceito de livre comércio e de globalização, vem para a mesa, com essa ruptura do governo Trump, vem para a mesa a questão da segurança, a segurança dos países. Então, o governo Trump está olhando a segurança da América, está olhando e usando o poder que ele tem, sem o intermédio da OMC, tá certo? É um poder da economia americana, poder financeiro, o poder bélico, que não está sendo colocado na mesa nesse momento, mas é o arcabouço de tudo isso também, e a questão da soberania nacional. Então, a campanha do Trump já colocava bem isso, né, que era tornar a América grande novamente. Então, o que é isso? É olhar a soberania, olhar o poder que eu tenho no mundo e falar, olha, agora as regras vão ser do meu jeito. Isso é romper com as regras que já estavam pré-estabelecidas desde os anos 40. Aqui no Brasil a gente está enfrentando juros altos e inflação. Você falou, Cláudio, que o que está acontecendo por lá vai manter por aqui inflação e juros altos. Isso é por meio da Bolsa de Valores? A Bolsa em queda e provoca isso ou não passa necessariamente pela Bolsa? Não, isso não tem relação com a Bolsa. Então a reação das bolsas asiáticas hoje é um reflexo, ou seja, as bolsas são uma economia que ela olha para o futuro e ela está reagindo desta forma. Começou na Ásia, na abertura dos mercados hoje, começou no Brasil e inclusive na Bolsa Americana. Então, a gente percebe que tudo que acontece nas bolsas, ela acaba acontecendo e refletindo em outras variáveis da economia. Tá? Então, eu falava da inflação, falava da taxa de juros, por quê?
tendo mais inflação nos Estados Unidos, significa que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, vai continuar com a taxa de juros lá elevada. E isso, olhando para o Brasil, considerando que a gente exporta para os Estados Unidos basicamente produtos semi-acabados, além de produtos do agronegócio, que são produtos que têm baixo valor agregado, mas exportamos alguns produtos que têm valor agregado, como peças de motores, etc. E nós importamos de lá produtos que têm valor agregado. A gente importa de lá, basicamente, motores, peças de motores, combustíveis. Então, o que a gente tinha antes do tarifaço? O produto americano, quando chegava no Brasil, o Brasil cobrava, em média, 11,3% dos produtos que vinham diretamente dos Estados Unidos. Isso é um imposto para o produto entrar na economia brasileira. E o americano cobrava só 2,2% para o produto brasileiro entrar lá. Agora, com o conceito de tarifa recíproca, veja que, na semana passada, o Trump anunciou que a tarifa no Brasil, então ela saiu de 2,2%, em média, para 10%. Então, é a reciprocidade, tá certo? Portanto, se você cobra 10% do meu produto, eu também vou cobrar 10% do seu produto. Isso é uma nova regra. Isso não está nos acordos que já foram estabelecidos na ordem de comércio mundial, tá certo? Por isso que a gente está qualificando essa atitude como uma atitude, de fato, de uma quebra das regras do jogo. A gente está vendo aí, nessa nova economia que está sendo colocada na mesa pelo governo Trump, é uma economia que tem por base olhar para a soberania do país, Estados Unidos, olhar para a segurança deles do ponto de vista de emprego, de renda, de produtos para eles consumirem, e o poder financeiro associado ao poder bélico, né? Curiosidade, coloquei aqui no Google, colapso Trump. A gente tem visto aqui várias manchetes. Medidas de Trump vão acelerar o colapso econômico dos Estados Unidos, avalia economista. Trump ignora colapso de bolsas e defende guerra tarifária. Efeito imediato. Tarifas de Trump causam colapso na indústria de jogos do Japão. Trump ignora colapso de bolsas e defende guerra tarifária. Trump ignora... Colapso, colapso, colapso. Você também tem essa visão mais apocalíptica da coisa? Podemos classificar que estamos no meio de um colapso ou prestes a acontecer um colapso? A minha visão não é tão catastrófica, tá certo? A minha visão é o que a gente está vendo hoje nas bolsas a gente já viu no passado, teve a Sexta-feira Negra, teve vários episódios no passado, se a gente pensar quando houve lá o atentado às Torres Gêmeas, também as bolsas caíram no mundo inteiro, quando tivemos também o problema do subprime, tá certo? As bolsas caíram também no mundo inteiro, então o mercado reage de forma assustada até entender o que está acontecendo, né? Então, a minha visão não é nesse sentido catastrófico, a minha visão é o seguinte, a gente está vivendo um momento de uma ruptura na ordem mundial que foi construída lá em 44, lá com os acordos de Bretton Woods, né? E essa ordem mundial tinha algumas premissas, e as premissas qual eram? Primeiro, o dólar como moeda hegemônica do mundo. Segundo, a aproximação dos países através da globalização. E quem seria o árbitro para essa aproximação, para ditar as tarifas? A Organização Mundial do Comércio. Tá certo? Então, o que a gente está vendo hoje ao longo desse processo todo, a gente viu, então, as cadeias produtivas globais se aproximando e se instalando na China. Então, a gente tem a China como a grande fábrica do mundo, né? E muitas empresas deixaram os Estados Unidos, deixaram a Europa, se instalaram na China por conta da vantagem competitiva que tinha de se instalar naquele mercado, tá certo? Baixa burocracia, perto de mercados asiáticos que estavam crescendo. Então, tudo isso é resultado daquilo que foi construído lá nos anos 40, que foi intensificado ao longo dos anos 80 e 90. Né? Então, o que a gente está vendo hoje é uma quebra dessa regra. Veja que o Trump está simplesmente colocando na mesa as tarifas, o conceito de tarifa recíproca para todos os países do mundo, né? E ele não está fazendo isso por intermédio da Organização Mundial do Comércio. Ele simplesmente está fazendo isso pelo poder que a economia americana tem no mundo e por o que está acontecendo hoje no mundo, que é realmente uma ruptura com uma ordem pré-estabelecida. Então, a Organização Mundial do Comércio, que já vinha sendo esvaziada, agora, literalmente, ela está completamente esvaziada. Então, agora, a gente está vivendo um novo momento, e aí vamos ver como é que o mundo vai caminhar com esse novo momento, porque não é só a Organização Mundial do Comércio que está esvaziada,
a gente tem visto também esses conflitos bélicos que ocorrem na Europa, especialmente Rússia com a Ucrânia, conflito que ocorre no Oriente Médio, que normalmente eram conflitos que sempre tinham a mediação e a mão da ONU para apaziguar os conflitos. A gente está vendo que a ONU também está esvaziada. Então, realmente, a gente está vivendo um momento bastante delicado de mudança de página de algumas previamente estabelecidas desde os 40. Agora, o ponto que fica é, feito isto, como é que isso vai se desenvolver daqui para frente, para que essa escalada não saia do comércio e vá para um conflito bélico, como aconteceu no passado. Eu acho que esse é o ponto. Então você está dizendo que essa ruptura pode deflagrar até mesmo uma guerra. Guerra no sentido estrito da palavra. Não estamos falando de guerra comercial, mas pode haver conflito bélico por conta dessa postura de Donald Trump, essa guerra que, por enquanto, está na seara tarifária, é isso? Eu diria que o conflito bélico ele não vai existir nesse momento. A gente está num outro momento do mundo. Nenhuma das autoridades globais querem um conflito bélico. O que a gente está vendo aí é uma guerra comercial, tá certo? E o poder bélico, ele não vai ser utilizado, mas ele fica como pano de fundo, tá certo? Olha, eu tenho, mas não vou usar, tá certo? O que eu vou usar é o meu poder financeiro, o poder que eu tenho no mundo. A minha economia é uma das maiores do mundo, eu compro do mundo inteiro, o meu comércio com o mundo, todo mundo quer fazer comércio comigo, só que agora eu não vou mais usar a OMC, agora vai ser a minha regra. Eu faço a regra, se eu sou o maior comprador do mundo, agora, a partir de agora, a regra sou eu que faço. Então é isso que está na mesa, e aí a gente precisa ver os desdobramentos disso, como é que, de fato, outros governos vão adotar essa posição do Trump. A gente já viu a China respondendo, a gente está vendo aí a União Europeia também se articulando para fazer respostas, né, no sentido também de responder ao tarifaço do Trump, que, de fato, é uma quebra nas regras do jogo. É isso que está acontecendo. Longe da mesa se encontra lá o conflito bélico, né? O poder bélico está longe da mesa. O que está na mesa hoje é simplesmente o poder financeiro, e com o poder financeiro, usar esse poder financeiro para impor o que o governo está querendo fazer com o comércio global. Cláudio Gonçalves, economista, mestre em administração financeira e contabilidade pela PUC São Paulo e professor da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, participando ao vivo daqui do Poder Expresso. Muito obrigado pela sua participação, Cláudio. Até a próxima. Ótima semana. Muito obrigado. Boa tarde.